Bem-vindos ao projeto Excel Além dos Números. Eu sou Andréia Santos, a mentora do projeto. A minha missão é ajudar você a alavancar a sua carreira e ser um profissional mais valorizado no mercado, a partir do domínio do Excel. É importante que você se inscreva aqui no canal e fique sempre por dentro das novidades. Nós lançamos aulas com muita frequência, ok? E também vai me ajudar a levar esse canal para muito mais pessoas. Hoje vamos ver então uma tabela dinâmica. Vamos à aula. Aqui nós temos o nosso cadastro, né, dando continuidade ao nosso fluxo de caixa. Se você não viu, veja as outras aulas. Desde a aula 9, nós estamos trabalhando um fluxo de caixa. E aqui nós temos os nossos lançamentos, lembram? Então, estão aqui, nós temos alguns lançamentos, com um saldo de 11.030 no final de todos eles, entre despesas e receitas. Então vamos lá, a tabela dinâmica é um recurso muito bacana do Excel que nos permite trabalhar relatórios de uma forma muito fácil porque ele fica vinculado a uma determinada origem, a um banco de dados. Para inserir uma tabela dinâmica, nós vamos lá no menu Inserir, Tabela Dinâmica. Ele vai perguntar qual a área, né, de onde vai vir. Como essa aqui já era uma tabela, também veja nas aulas anteriores, não era uma tabela dinâmica, mas era uma tabela de dados. Ele já reconhece o nome da tabela e todo o seu intervalo. E cada vez que nós incluirmos mais linhas nessa tabela, vai refletir na tabela dinâmica. E vamos dizer que nós queremos numa nova folha de cálculo, porque eu vou fazer um relatório. Ok. Vejam, ele criou aqui a folha 2, né, a partir da tabela que existe em lançamentos. E vejam que aqui ele trouxe cada um dos campos. Vamos lá em cima, olha, os títulos: data, lançamento, categoria, tipo, observação, débito, crédito e saldo. Ele aqui me trouxe todas aquelas opções como sendo campos de um banco de dados que eu posso trabalhar, ok? Então, imagina que aqui eu vou dizer que eu quero o tipo, né, que é receita e despesa, nas linhas. Olhem, lá ele já me colocou despesas, receitas e a palavra saldo, que deve estar em algum lugar nessa nossa coluna. Aqui, ó, na primeira linha eu tinha um saldo. Voltamos aqui. Dentro de receitas e despesas, eu quero ver a categoria dos lançamentos. Então, vou dizer também que eu quero a categoria aqui nas linhas. Notem que ele me deixou a despesa e todas as suas categorias, a receita e as suas categorias. Se eu quisesse, por exemplo, que essa receita estivesse acima, ó, eu vou conseguir mudá-la. Coloquei a receita em cima, despesas embaixo e o meu saldo. Agora, nos meses é interessante que eu tenha nas colunas os meses. Então, ele colocou para nós os meses nas colunas. Nós aqui nos nossos lançamentos só temos o mês de janeiro, em todos os dias do mês de janeiro. Então, eu poderia ainda não colocar aqui o mês, por exemplo, e colocar os dias. E aqui ele vai me trazer dia 1º, dia 2, dia 3, conforme está na nossa tabela. Vejam que agora eu ainda não tenho dados aqui no meio. E aí ele me diz, o campo de valores vai ser preenchido com o quê? Eu posso preencher o campo de valores com os débitos e com os créditos. E aí eu passo a ter meus valores na minha tabela dinâmica. Aqui em cima eu posso renomear, por exemplo, só para C de crédito, só para D de débito. Vou diminuir a largura entre elas, para a gente ter uma visibilidade melhor. Então, está aqui, receita, eu não tenho nada de débito e tenho um crédito de 3.700. Vamos formatar esses números. Formato numérico, vamos querer números, assim, e sem casas decimais. Olha, ele já formatou toda essa minha linha com esse tipo de número. Agora vamos formatar essa outra variável, número.
e assim nós vamos tendo um relatório bem bacana. Só que existe uma coisa, por exemplo, quando eu tenho um débito, é porque eu tenho uma despesa, e quando eu tenho um crédito, eu tenho uma receita. Isso para análise não fica muito bem, porque eu não consigo fazer um saldo. Para fazer o saldo, eu teria que somar, né? O meu crédito menos o débito. Então, o Excel nos permite, na tabela dinâmica, criar aqui, ó, analisar tabela dinâmica, pivot table, criar campos calculados. Deixa eu fechar aqui. Agora sim, não estava pegando lá. O analisar tabela dinâmica, criar um campo calculado, e eu vou dizer que eu quero um campo de valor e cuja fórmula vai ser o meu crédito menos o meu débito. Ou seja, eu estou fazendo com que todos os meus valores fiquem em uma coluna só. Notem que aqui ele trouxe, ó, todo o meu saldo de débito era zero, aqui, vamos aqui, ó, 980, os meus créditos eram 1.400. E agora eu tenho tudo isso numa coluna só, o que me permite vir aqui, mostrar campos e retirar minha coluna de débito e de crédito e manter apenas as colunas com os valores. Agora vamos formatar ela para numérico novamente. Vou deixar sem casas decimais, porque o valor é pequeno para nós. E aqui, então, eu tenho o meu fluxo de caixa. Essas linhas, esses valores. Podemos formatar para que fiquem a 90 graus. E vai ficar um pouquinho melhor a nossa visualização. A partir daqui, podemos trabalhar com a nossa tabela dinâmica de forma a deixá-la muito mais amigável, mas o importante é que o nosso fluxo de caixa está aqui determinado. Então, no dia 1º, eu tive 3.700. No dia 2, eu tive 1.400 de receita e 988 de despesas. Está aqui, nesse dia eu tive um saldo de 412. E podemos fazer aqui o saldo acumulado do meu fluxo de caixa, em que eu vou dizer que o primeiro dia vai ser igual ao B21, no segundo dia vai ser o C21, mais o que eu tinha no dia anterior. Como aqui eu estou com uma coluna do total, que também pode ser retirada se eu quiser calculá-la na mão, o meu resultado do meu saldo de caixa acumulado é exatamente os 11.030, o mesmo valor que nós tínhamos no nosso fluxo de caixa quando via lançamento por lançamento. Perfeito? Vamos lá, vamos lançar aqui no nosso fluxo de caixa para o dia 15 de janeiro de 2020, mais uma diária. Em dinheiro, que é uma receita. Vamos ajustar essas diárias também. Olha, essas diárias não estavam contando como receita, porque nós tínhamos digitado aqui um valor que não constava na nossa tabela. Agora, voltando na nossa folha de dados, desculpa, não lancei o valor. Vou colocar 10.000, para dar uma diferença significativa. Voltando na nossa folha de dados, nós precisamos clicar no botão da direita e dizer para atualizar. No momento em que eu atualizei, ele já tem aqui todos os meus valores. No dia 15 está lá os 10.000. Ele trocou para diárias em dinheiro e alterou já o meu saldo. O que houve aqui? Como a minha fórmula está fora da tabela dinâmica, está pegando uma linha a menos, porque ela recuou uma linha. A partir daqui,
Vou refazer a minha fórmula. E temos novamente o saldo do fluxo de caixa a partir de uma tabela dinâmica. Se gostou da aula, não esquece de dar um joinha aqui no canal, né? Curtir esse vídeo. E é importante fazer inscrição, não se esqueça. Quanto mais inscrito tiver no canal, mais ele é acessado, mais ele é mostrado dentro do Google quando há uma pesquisa, e nós podemos levar essas aulas para muito mais pessoas que precisam do Excel. Além das aulas aqui no canal, eu também dou curso de Excel online. Faço consultoria para produzir planilhas que ajudem na gestão dos seus negócios. Tudo isso sempre à medida, conforme a sua necessidade, sempre personalizando as nossas aulas conforme o que é necessário para a sua empresa. Excel, além dos números, é um projeto que vai te ajudar a crescer profissionalmente e ter destaque no mercado de trabalho. Até a próxima!